Bom, vamos abrir um texto da Bíblia em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos falar aqui de uma obra da carne. Uma obra da carne, entre outras, né? Então, ou seja, aquilo que é produzido pela velha natureza, pelo homem pecador, pelas loucuras e paixões dos homens. Então aqui a gente percebe que há uma obra da carne que está no verso 20, a última palavrinha do verso 20, né? Então começa aqui dizendo, no verso 19, sobre as obras da carne, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, tal. Mas eu quero pegar Gálatas capítulo 5, versículo de número 20. A gente vai iniciar hoje, possivelmente nós vamos ter aí 4, 5 aulas, não parece 5 aulas, né? 5 semanas. Talvez 6, mas é mais provável que seja 5. Para tratar sobre essa matéria, que é chamada de seitas e heresias, tá bom? Seitas e heresias. Então a gente está esse material, mas se não acompanhando aí, tá? Então verso 20 do livro de Gálatas. Será que não tem esse livro? Isso. É que está de cabeça para baixo a Bíblia, não está? Tá. A capa eu acho que está de cabeça para baixo. É que a capa é solta, né, do miolo, né? Isso aí. Tá, eu vi ali, ó. Tá. Isso é Bíblia hebraica, é o contrário, a capa é atrás, ó. Que coisa curiosa. Não, eu que Que coisa interessante, né? A Bíblia que estuda teologia é diferente até nisso. Gálatas 5:20. Sim, como especial. Não é? Diz assim, olha. Bom, desde o 19, para que a gente compreenda aqui o que o Paulo está falando. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, são disputas, né? Emulações, iras, pelejas, brigas, dissensões, que são divisões, e heresias. Então, há o termo aqui, heresias, e Paulo está dizendo que é uma obra da carne, ou seja, é uma produção do velho homem. Então, seitas e heresias, eu quero definir com vocês aqui essa palavra, esses dois termos, seitas e heresias, para que a gente saiba o que um quer dizer e o outro também. Então, heresia deriva da palavra grega aireses, que é o que está aqui no original, tá? E significa escolha, seleção, preferência. Daí surge a palavra seita, por efeito de semântica, né? Da raiz da palavra. Então, o que seria uma heresia? É uma divisão. Tá? Heresia é uma divisão. Paulo, ele diz em outras cartas que havia alguns ensinadores que eles dividiam o corpo de Cristo pelos seus ensinos, né? João combate isso também uma das suas cartas, uma das suas epístolas. Pessoas causavam divisão na igreja por ensinar coisas diferentes. Então isso é heresia. João vai dizer assim, olha, saíram de nós, mas não era de nós. Então pessoas que saíram do meio da igreja, das comunidades de fé, e ensinavam heresias. Então a heresia é o ensino em si, é o ensino distorcido da palavra de Deus, da doutrina bíblica. E a gente vai ver o que é doutrina e o que é dogma, tá? A gente vai ver essas diferenças aí. E nós vamos estudar inclusive algumas dessas heresias, como por exemplo, Adventismo do sétimo dia, os Mórmons. Eu acho que já teve essa matéria. Nós tivemos apologética. Apologética, ela é um pouquinho diferente, é quase isso, mas aqui a proposta é um pouco diferente, né? Porque a apologética, a gente estuda, na verdade, é a mesma coisa, a temática. Só que a apologética, a gente vai dar um tom mesmo de defesa, de você combater isso de uma forma mais enérgica, né? Identificando e combatendo e tal. E defendendo mais a nossa fé. A proposta aqui é que a gente conheça mais essas heresias aí. Então, a proposta é um pouquinho diferente, é quase a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. Vai aprofundar mais as questões de heresias. O intuito é a gente conhecer mais um pouco esses movimentos, esses ensinos heréticos. Na apologética, a gente trabalha, lógico, você precisa conhecer, mas assim, sempre num tom de defesa, de fazer comparações. Né? Aqui não, aqui é mais para conhecer mesmo elas, porque eu entendo, inclusive, que a gente já conhece as doutrinas da nossa fé. Não é? Embora, né, bom, vocês como alunos e os outros demais já têm uma caminhada no estudo aqui, então já sabem de algumas bases da fé.
Então, apologética até no começo a gente coloca ela, mas agora no final essa daqui é mais adequada, né? Então vamos lá. Então, o que é uma heresia? Heresia é o próprio ensino, o ensino equivocado, o ensino errado, o ensino herético. O que é a seita? A seita é esse grupo, é esse ensinamento. Enquanto a heresia diz respeito ao conteúdo, a seita diz respeito ao movimento, ao grupo, às pessoas. Tá? Então, tranquilo? Seita e heresia? É um conceito utilizado para designar, em princípio, simplesmente qualquer doutrina, ideologia ou sistema que discorde da correspondente doutrina ou sistema dominante, né? Ou mais de um, quando for o caso. Bem como também para designar o próprio conjunto de pessoas, o grupo organizado ou movimento aderente a tal doutrina, ideologia ou sistema, os quais, embora divergentes na opinião geral, apresentam significância social, tá? É o grupo. Do ponto de vista cristão, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou ideias de outras pessoas. Em matéria de religião, né, no caso. Em resumo, é o abandono da verdade. Então essas pessoas de alguma maneira tiveram, estou falando dos fundadores desses movimentos no princípio, tiveram contato com a doutrina, com o evangelho verdadeiro, porém elas distorceram, o Gálatas, no próprio livro de Gálatas, no capítulo 1, Paulo diz, olha, se anunciar para vocês outro evangelho, do qual nós já temos anunciado, que até mesmo um anjo do céu vem fazer isso, pregar, que essas pessoas, ou esse próprio suposto anjo, né, que não é anjo, lógico, vai fazer isso, o que ele quer dizer são espíritos enganadores, porque, por exemplo, nós temos os mormons. Qual que é a fala do camarada lá, do Joseph Smith, ele que foi o fundador dos mormons? Ele disse que um anjo apareceu a ele e começou a falar para ele que tudo que tem aí no mundo, o cristianismo inclusive, isso está tudo errado, eu vou te falar a verdade, e aí você escreve, né? Ou melhor, você repassa isso, ensina isso. E diz ele, ninguém viu isso, mas ele disse isso aí. Talvez ele até tenha visto esse suposto anjo, que pode ser, lógico, e que deve ser, se ele viu, um demônio, né, transfigurando-se em um anjo. Lembra que Paulo disse em 2 aos Coríntios, capítulo 11, e o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz? Então é possível que isso tenha acontecido, né? E ele diz que recebeu essas lâminas, umas lâminas de ouro, que estava escrito aí as doutrinas, no caso, que é dessa heresia, dessa seita aí. Então, seita deriva do latim secta, né, significa seguidor, aquele que segue o grupo da heresia. Então, olha só, sectário, vocês já ouviram falar essa palavra? Não? Sectário. Então, movimento sectário é um movimento de seita, né? Um sectário é aquele que aderiu à seita, então é o sectário. Religião, do latim, que é religare, usado na Vulgata, significa prestar culto a uma divindade, ligar novamente ou simplesmente religar a palavra. Pode ser definida como um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que parte da humanidade considera como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem como o conjunto de rituais e códigos morais que derivam dessas crenças. Isso é uma religião. Da mesma forma que lá no começo da igreja fizeram, né, do evangelho uma religião, através dessas divisões. Lembra que tinha lá fariseus? Fariseus, quem eram os fariseus? Eram os seguidores do judaísmo, né? Esses fariseus não eram um grupo. Então olha só, havia divisões. No próprio judaísmo já havia essas seitas, ou seja, esses grupos que pensavam distintos. Vocês lembram de alguns que a gente já falou em outra ocasião? Só para exercitar a memória, a gente vê se puxa assim na memória. Não lembram? Os grupos? Isso, fariseu é um que eu disse. Isso, saduceu, exato, acertou. E tu aí, nego? E zelotes também, né? Então, fariseus, saduceu, zelotes, eram as principais divisões, os principais grupos do judaísmo, tá? Desculpa, os zelotes não era necessariamente um grupo do judaísmo, era um grupo de revolucionários, revoltados com o governo, eram rebeldes mesmo, gente assim chamada de fora da lei, né? Tinha Simão Zelote, que foi um dos discípulos de Jesus, Simão, né? Chamado Simão o Zelote, porque ele participava aí dos zelotes.
Mas aí então nós tínhamos os fariseus, os saduceus, é que tem outro aqui que eu estou esquecendo. Então esses três na verdade eram os principais, mas o que se destaca mais nas páginas do Novo Testamento são os fariseus e saduceus. Ora os fariseus vinham combater Jesus, né, os seus ensinos, ora os saduceus e ora os dois. Né, os dois se reuniram inclusive para tentar, porque eles faziam parte do grupo que é chamado de Sinédrio. O Sinédrio é o tribunal judaico que julgava as causas religiosas, né, em Jerusalém. Então havia o tribunal, havia a questão de Roma que julgava juridicamente, só que Roma dava liberdade para que os judeus também julgassem algumas questões religiosas, que é o Sinédrio. Para onde Paulo foi algumas vezes. Vocês querem ver aqui um exemplo disso? Está em Atos, ou seja, desses dois grupos, inclusive julgando Paulo, né? Atos dos Apóstolos, aparecem aí esses dois grupos juntos. É muito interessante essa passagem aqui, lá no finalzinho do livro de Atos, capítulo de número 23. Então Paulo ele estava aí nesse tribunal sendo julgado por esses, porque eles eram membros, né? Tinham tanto os saduceus quanto os fariseus. Capítulo 23 de Atos, desde o 1, a gente talvez vai ler aí até o 8 mais ou menos, tá? O 8 ou 9. Então, olha que coisa interessante. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote, vocês estão acompanhando aí? Tá? Tu vai? Vou ali buscar água. Tá bom. Sim. Mais alguém quer água? Traz uns 3 copinhos aí, por favor. Então, verso 2: mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá parede branqueada. Esse termo parede branqueada a gente chama de expressão idiomática, né? Então, na língua e na cultura deles, era uma palavra de ofensa querendo dizer que era um hipócrita. Deus vai te ferir, seu hipócrita. Era mais ou menos isso aí. Estava acusando ele de hipocrisia. Lembra, Nathalie, que Jesus disse assim lá no Mateus capítulo 23, vós sois sepulcros caiados, né? Então essa parede branqueada, sepulcro caiado. Ah, sim. Né? Então, por fora, muito bonito, e por dentro, então, né? Então é essa mesma expressão com outro termo, mas quer dizer essa mesma coisa. Então, o que Paulo disse para o sumo sacerdote foi isso, né? Deus te ferirá, seu hipócrita. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal ao príncipe do teu povo. Paulo aqui também está dando uma de... Na teologia a gente tem um termo técnico para falar, né? A atitude de Paulo. Deu uma de migué. Então o verso de número 6 diz assim: e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho. Então Paulo sabia da doutrina de um e de outro. Inclusive Paulo veio desse grupo dos fariseus. Lembra que ele falou? Olha, eu sou fariseu de fariseu, lá em Filipenses capítulo 3, né? Então Paulo era dessa seita dos fariseus. E ele sabia muito bem que tinha essa divisão. Então o que Paulo faz naquela ocasião? Ele, para se defender ali, ele coloca um grupo contra o outro. Porque ele estava sendo acusado de falar a respeito de Jesus, que Jesus ressuscitou. Então ele sabia, os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam. Então olha só, dentro do judaísmo já tinha esses grupos, né, que pensavam diferente. Então, voltando aqui, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseu, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isso, houve dissensão, essa divisão, entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Então, todos estavam contra Paulo, agora um ficou contra e outro a favor, porque Paulo estava sendo acusado por uma coisa que um acreditava e o outro não. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, olha, os ensinadores da parte dos fariseus, contendiam dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, grande divisão, o tribuno
temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca, né? É o grupo de soldados, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Então, olha que coisa interessante. Aqui já havia, desde essa época, esses grupos que eles pensavam diferente. Todos pertenciam ao judaísmo. Os saduceus, eles acreditavam, por exemplo, somente nos 5 livros do Antigo Testamento. Somente. Né? Os 5 primeiros livros. Então, Deuteronômio, Gênesis a Deuteronômio, eles acreditavam eles seguiam esses livros. Esse grupo dos saduceus aí. Obrigado, Yuri. Mais um ponto. Era para o povo todo aí, mas tá bom, deixa aqui tudo para Mas já dividi para todo mundo. Então, olha só, esse já era um grupo que pensava diferente do outro, e todos eles eram do judaísmo. Então, não é nenhuma novidade que nós temos dentro de um movimento grupos que pensam diferente. Então, já havia lá no judaísmo naquela época, né? Hoje, isso se multiplicou e muito. Então, você tinha lá 2 ou 3 grupos, né? Você tinha lá 2 principais teólogos, né? Não é necessariamente, o termo não é esse, teólogo, mas são 2 mestres, né? Um chamado de Hillel e outro chamado de Shammai. Então, os judeus, eles tinham essas 2 referências, e um preferia um e o outro preferia o outro, porque cada um tratava de alguns assuntos diferentes do outro. Por exemplo, a respeito de divórcio. Uns acreditavam que podia divorciar de qualquer forma e o outro não, de maneira nenhuma. Então, esses pensamentos divididos, isso sempre houve, né? Nessa religião de judaísmo. No cristianismo, então, não é diferente, tá? Só para que a gente entenda aí que os fariseus é um grupo, os saduceus o outro, mas todos eles pertencentes ao judaísmo. Então, olha só, os saduceus não acreditavam que existia a ressurreição, eles não acreditavam que existia um anjo, eles não acreditavam, na verdade, em eternidade. Para eles era tudo aqui, eles eram materialistas, né? Tanto é que quando um dos saduceus, no capítulo 19, inclusive, vamos lá ver o texto de Mateus? 19 de Mateus, acho que é isso mesmo, né? Só para a gente entender, esses grupos, tá, que pensam diferente, né, sempre houve. Então, capítulo 19 de Mateus, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é esse aqui, né? Não é esse não. Não é esse não, irmãos. É aquela passagem, deixa eu ver se eu lembro aqui. Se eu não lembrar agora, depois eu pego aí e passo no grupo lá, tá? Quando chegaram para Jesus, depois inclusive vocês lembrarem, me ajudem. Chegaram para Jesus e disseram a respeito de um homem que tinha uma esposa, aí o homem morre. Na lei de Moisés, dizia que o cunhado tinha que casar com ela, né? Porque se ela não tivesse deixado filhos, o cunhado tinha que casar para manter essa descendência do irmão. E aí o que ele conta? Ele conta que, rapaz, é Mateus, deixa eu ver se eu acho aqui, porque é tão interessante essa passagem, mas eu vou narrando enquanto não acho, tá bom? Porque eu lembro essa passagem na memória, mas eu queria o texto aqui para mostrar para vocês, para dar a referência. A questão é que ele então disse, olha, um homem e a mulher, eles eram casados, o homem morre, não deixam descendência, aí vai o seu irmão e assume. Esse segundo irmão também morre. Ó, que zica da gota. Então... Esse irmão também morre. Aí morre o segundo, aí morre o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Morrem todos eles. E todos eles possuíram uma mulher, né? Tiveram relação com a mulher, casaram com a mulher. Aí esse camarada pergunta, Senhor, já que todos possuíram a mulher, e na eternidade, de quem vai ser essa mulher? Visto que todos a possuíram aqui na terra. Ah, tá, lembrei, capítulo de número 22 de Mateus. Lembrei por conta a declaração depois de Jesus. Então, capítulo 22. Agora eu vou ler com você com mais calma. Mas é exatamente isso que eu falei, que eu quero agora trazer o texto em si, tá? Capítulo de número 22, versículo de número 15. Vamos lá ler o texto para a gente pegar aí a base bíblica? Quer dizer, vocês acompanham daí, eu leio daqui, né? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus, né, em alguma palavra. Tá vendo como esses grupos sempre estavam ali para ver se é o capítulo 22, verso 15 de Mateus.
Percebe como esses grupos sempre estavam tentando pegar Jesus em alguma falha, em alguma contradição? Né? Ora era o fariseu, o grupo, e quando os fariseus deixavam, vinham os saduceus. Jesus nunca ficava em paz com esses grupos aí. É um tormento. Verso 16. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Havia outro grupo ainda, ó, que são os herodianos. Dizendo, mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Isso aqui é hipocrisia pura, tá, irmãos? Eles não pensavam assim, não. Eles estavam tentando pegar Jesus com esses elogios aqui falsos. Eles não pensavam isso. Dize-nos, pois que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E lhes apresentaram dinheiro. E ele lhes disse-lhes, de quem é esta efígie e essa inscrição? Ou seja, essa imagem e o que está escrito na moeda. Disseram eles, de César. Então ele disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ouvindo isso, maravilharam-se e deixando, o retiraram. Então olha só, esse grupo de fariseus tentaram pegar Jesus nisso aqui, porque se Jesus falasse assim, não, tem que pagar tributo a César. Então eles iam acusar Jesus do quê? De um traidor da nação dos judeus, do judaísmo, né? Porque ele estava a favor de César. Mas se Jesus falasse não tem que pagar tributo a César, eles acusariam Jesus de rebelião contra o império. Olha como esses caras aqui, religiosos, hein? Isso aqui era a liderança do judaísmo, tá? Eram os religiosos mesmo. Então no mesmo dia, eles se retiraram, né, os fariseus. Não conseguiram Jesus, bom, mas não foi dessa vez, vamos embora. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, outro grupo, que dizem não haver ressurreição e interrogaram. Então eles afirmavam, esse negócio de ressurreição não existe, vida eterna não existe. Verso 24, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Isso é uma viúva negra, né? A gente chama de viúva negra, mas sortudo. Então, casar com essa mulher é morte na série. Misericórdia. Olha só a história que eles contam. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Isso aqui é uma história macabra. Verso 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então eles queriam pegar Jesus. O Senhor diz que tem ressurreição. Nós dizemos que não tem. Então ele contou isso para pegar Jesus. Tá, já que o Senhor diz que tem ressurreição, se a lei de Moisés diz isso aqui, que tem que ser assim, e no céu de quem vai ser? Aí Jesus, no verso 29, por causa desse verso que eu lembrei do texto, Jesus, porém, respondeu e disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí Jesus fala aqui, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que o que Deus vos declarou dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, né, a multidão, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Para mostrar aqui para vocês que essas divisões, esses grupos que tinham ensinos contradizentes, né, que eram do mesmo movimento, o judaísmo, mas que eles não concordavam entre si. Qual é o problema de hoje desses grupos que não concordam entre si? E aí a gente vai ver. Existem algumas discordâncias que não fazem diferença, no sentido que não atinge os fundamentos do cristianismo, né? Então você tem a igreja histórica, você tem a igreja pentecostal. Isso são pelo menos as duas principais divisões da igreja evangélica, né? Então a igreja histórica, mais ou menos são batista, presbiteriana, anglicana, metodista, pelo menos o que eu estou lembrando agora, tá? Então essas são conhecidas como históricas, né? Ou reformadas, mas tudo bem, embora eu não concorde com o termo, mas vamos deixar como históricas ou tradicionais, melhor dizendo ainda. E tem as pentecostais, então a Assembleia de Deus, né? Junto com a congregação cristã, as duas primeiras em solo brasileiro chegaram, os pentecostais,
E aí depois vem derivando diversas outras aí, como, por exemplo, Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor. Então, me parece que essas são esse bolo da pentecostal. E vem as neopentecostais. Então vem... meu pai. Tá esqueci da Igreja da Vida Nova também, né? Mas só por esse movimento aí da década de 50, 1950 mais ou menos. E aí depois vem as neopentecostais, a partir da década de 1980 aproximadamente, tá? Então, Universal do Reino de Deus, aí vem Renascer em Cristo, Igreja Internacional da Graça, vem outra as mais conhecidas, as mais novas. Assim, isso é muito recente, eu estou pegando essas um pouco mais para trás, porque a gente não vai nem dar conta de ficar falando do nome das denominações, que hoje virou assim, eu não sei quantas mil denominações nós temos no Brasil, esqueci, mas são muitas. Então eu só estou pegando aquelas principais de onde derivaram as outras, né? E a gente percebe que essas foram derivando uma da outra. São três na tradição. Eu acho que na história do cristianismo, você teve essa matéria, não? História do cristianismo, história da igreja? Teve, né? Não sei se vocês lembram, eu trouxe um gráfico para mostrar as três raízes da igreja a partir da Reforma, de 1517. Então você tem lá a Suíça, Inglaterra e a Alemanha. E por essa árvore genealógica a gente vai vendo de onde que essas igrejas todas hoje elas saíram, as principais, né? Essas as mais volumosas, mais destacadas, porque, como eu disse, hoje não dá conta. Hoje em cada esquina você tem tantas igrejas independentes e nomes assim até curiosos, né? Para não falar ridículo. Tem uns que são ridículos mesmo, mas só... O que acontece? Então eu parei aí na Universal, Internacional da Graça, Renascer. Essas são as neopentecostais, né? Que elas saem da pentecostal. E cada uma dessas foi saindo por conta de divisões no pensamento, na doutrina. Então, por exemplo, qual é a grande diferença das igrejas históricas para as pentecostais? É a respeito da atualidade dos dons espirituais. Basicamente é isso. Então, os tradicionais não acreditam nessa, a gente chama de continuismo, né? Na atualidade, que esses dons espirituais, essas manifestações espirituais como curas divinas como dom, como profecias, línguas estranhas, discernimento de espíritos, todas essas manifestações carismáticas, eles acreditam que não o Espírito Santo não age, não se manifesta dessa maneira hoje. E isso ficou lá para os tempos dos apóstolos. Basicamente, essa é a grande diferença entre tradicionais e pentecostais. Eles vão entender batismo com o Espírito Santo de outras formas. E o que distingue a igreja pentecostal? Basicamente é curas divinas, o batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção e a evidência inicial como línguas estranhas e profecias. Então, isso aqui que vai... expulsão de demônios, né? Isso é o que caracteriza, que identifica a igreja pentecostal. Mas vem essas neopentecostais, que deixaram essa ênfase nessas manifestações espirituais e aí trabalharam muito mais o que a gente chama de teologia da prosperidade. Ou seja, falar para o homem que Deus, se ele tem fé, e ele usar a fé certinho, e ele obedecer tudo como manda o figurino, ele vai bem em todas as áreas da sua vida. E se ele não consegue isso, é porque ou tem algum pecado que ele não confessou, ou existe alguma brecha que ele deu para o inimigo, ou ele não tem fé. Então, né, tem essas colocações aí. Só para distinguir, só para a gente ver, vamos colocar 3 grupos aqui distintos e que pensam diferente. Bom, se forem essas questões assim mais periféricas, a gente acredita que o batismo deve ser com imersão, tem que dar afogada no cara lá, né? Pegar e fazer ele pelo menos dar um gole lá na piscina. O outro não, tem que ser por aspersão, jogar em umas gotinhas e tal, e dar um cuspizinho nele e tá batizado. Outros acreditam que a ceia tem que ser assim, outros assado. Eu vi uns que nem acreditam que é necessário que tenha o batismo nas águas, que é mais simbólico mesmo, mais tradição do tempo antigo, e vem como uma tradição mesmo, e não uma necessidade, uma coisa que foi mandamento de Deus. Pode ser que seja uma igreja, mas não dessas que eu falei, de todas elas. Não. Então, assim, não são dessas principais. Aí a gente não vai dar conta, outra vez, de repente trazer todos os ensinos de diversas igrejas, porque
cada um, como diz minha mãe, cada louco com a sua loucura, né? Cada doido com a sua mania, isso que ela fala na verdade, cada louco com a sua mania. Então a gente não dá conta, porque tem absurdos, aberrações, coisas assim, sabe, que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho, não passa nem de longe o evangelho, né? Aquelas práticas, assim, mas não quer dizer evangelho nem de longe, é um paganismo puro, é um misticismo puro. Então você pega igrejas aí hoje, por exemplo, que elas estão sendo judaizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que os elementos do judaísmo estão sendo trazidos para os rituais, para o comportamento e para a indumentária, inclusive, né? Eu acho que o grande exemplo hoje disso é a própria Igreja Universal. Ela foi se transformando, né, ao longo do tempo. Era essa igreja pentecostal. Hoje, alguns estudiosos de seitas heresias até entendem que a Universal nem igreja é mesmo, né? Não é igreja evangélica, eu digo, né? A declaração do próprio líder da Igreja Universal, que ele mesmo diz, nós não somos uma igreja evangélica, ele é um movimento religioso, ele não quer fazer parte, ele não faz parte, na declaração dele, que ele não pertence a esse movimento protestante, evangélico no Brasil, né? Ele até se considera fora disso. Então lá você vê, olha que absurdo, um templo que é uma réplica ou pelo menos algo parecido com o templo de Salomão, que pertence ao judaísmo. Então você vê lá a Arca da Aliança, você vê o que é o próprio, seria o pastor, né? Vestido como um judeu, caracterizado como um judeu, né? Com kippah, que é aquele chapeuzinho, não é nem um chapeuzinho, uma cuiazinha aqui na cabeça. Aquela bolinha. Isso, aquilo é o chamado kippah. Aquela barba mais caracterizada como um judeu, o talit. Não, essa aqui não, é aquela mesmo, né? Mas que o cristão pode usar isso aí, não é, o problema não é esse, é que isso incrementa mais essa caracterização. Então o talit, né, que é tipo aquele manto, não chega a ser um manto, não, é tipo um cachecol. É um cachecol. É mais ou menos, Então, ou seja, toda a indumentária remetendo ao sacerdote judaico, né? Então, como eu disse, a Arca da Aliança, usando óleo para ungir, que isso pertence, ungir objetos eu digo, que isso pertence ao judaísmo. Vocês já estão identificando que inclusive igrejas evangélicas já têm algumas questões assim. Então a gente vai perceber que até igrejas evangélicas, elas já têm alguns erros comportamentais, porque tem um equívoco de compreensão. Eu vou pegar algumas igrejas clássicas, inclusive. Aliás, eu acho que não vai ser necessário eu falar, a igreja tal faz isso. Quando eu falo, tem esse comportamento, essa liturgia, aí eles pegam, por exemplo, óleo para ungir carteira de trabalho, para ungir chave de carro, casa. Então vocês vão identificando, nossa, olha, a igreja tal tem esse comportamento, tem isso, mas isso é bíblico? Aí a gente vai ver, opa, não é. Bíblico neotestamentário, estou dizendo, né? A maioria dessas igrejas, inclusive, elas vão ter como base maior para afirmar seus ensinamentos no Antigo Testamento. O Novo Testamento não dá tanta margem para esses equívocos, né? O Antigo Testamento sim, aí porque lá eles pegam alguns textos sortidos. Lembra da hermenêutica? Que quando a gente pega um texto fora do contexto, vira o pretexto, né? Ou seja, esse texto aqui, então vira desculpa. E a gente percebe inclusive que uma doutrina, é o que a gente vai ver mais para frente aqui no conteúdo que vocês vão receber, possivelmente na próxima aula, conteúdo escrito, que uma doutrina não pode se fundamentar em um versículo apenas. Então quem tem um versículo para fundamentar uma doutrina, não tem nenhum, né? E é muito interessante então que há essas divisões. Mas quando é assim, a gente acredita que tem que batizar por imersão, um ou outro por aspersão, isso não vai ferir as doutrinas básicas. Agora quando se fala assim, não, nós acreditamos que Deus são 3 pessoas, e outros não, Deus não são 3 pessoas, é uma pessoa só. Falou, opa, aqui você já está entrando em uma doutrina fundamental do cristianismo. Então, por exemplo, nós não temos aqui no nosso material, mas a igreja Voz da Verdade é unicista. Vocês não tiveram matéria da Trindade não, né? Ainda não. Teve sim. Teve. Não, acho que teve teologia sistemática. Isso. E falou sobre a Trindade. Isso, Mas a Trindade é uma matéria também, tá? Que vai falar de fato dessa triunidade. Deus como sendo essas 3 pessoas
distintas, mas da mesma essência, da mesma natureza. Então, quem é Deus? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É outra matéria, então nós teríamos que estudar, porque é um negócio complexo. A questão é que quem declara isso, aí está declarando uma doutrina bíblica, que é fundamental. Quem rejeita isso, ou seja, a doutrina da Trindade está rejeitando uma doutrina fundamental. Isso pode incorrer na salvação eterna. Eu já ouvi gente falar que Deus sendo espírito, né? Deus sendo espírito, não tem como um espírito ter outro espírito. Então, tipo, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Sim. Aí, tipo, é Jesus e Deus. E o Espírito é Deus. Tipo, umas coisas meio assim. Não é trindade, é tipo dois. Jesus, o Pai e o Filho. Aí ele fala que o Espírito é o próprio Deus. É a questão da voz da verdade, eles não acreditam no Espírito Santo. A voz da verdade, na verdade, eles não acreditam na triunidade. Eles não acreditam que Deus é Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Eles são unicistas. O que é um unicista? Que também tem outro nome, chamado de modalista. São dois termos para falar a mesma coisa. É que o modalista ele veio lá atrás mesmo, né? Bem no comecinho da história da igreja cristã. Modalismo quer dizer que Deus ele se manifesta de modos diferentes. Ora ele se manifesta no Pai, ora se manifesta no Filho, ora se manifesta, não é nem no Filho no Pai, ora ele se manifesta como modo do Pai, como modo do Filho e como um modo do Espírito Santo. É por isso que é modalista. Mas eles não dizem que os três são distintos, eles dizem que é a mesma pessoa que se manifesta de modos diferentes, entendeu? Então isso é chamado de modalismo. Ou unicista, eles dizem, não, Deus é um só, uma pessoa. E a Bíblia não diz isso, não mostra isso, não fala isso quando a gente estudar, por isso que é importante, inclusive, estudar a Trindade como matéria separada, porque a gente vai ver essa doutrina, ela explícita na Bíblia de uma maneira muito clara, muito, mas muito clara. De Gênesis, isso não é jargão não, de Gênesis a Apocalipse a gente percebe a Trindade muito claramente sendo manifesta, né? Então o que acontece? Então a voz da verdade já está ferindo um princípio muito fundamental aqui. Então eles estão indo para um caminho, ou eles abraçam um caminho muito perigoso, porque Jesus diz, quem me recebe, recebe o Pai. Quem me rejeita, rejeita o Pai, ou seja, me recebe como Deus, né? Porque para ser cristão tem que declarar, tem que entender, tem que receber Jesus como Deus. Capítulo 17 de João. É João, né? É o João. É o João. O João. Para os jovens da ZL é João. É João. Então, João capítulo 17. Versículo. Parece que é o 13. 13 não, 3. Então João, ou é o 3 ou é por aí. João, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti só como Deus verdadeiro, né? O único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É isso mesmo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que acontece? E aqui o Evangelho de João é o que mais traz, principalmente do capítulo 14 até o 17, é o que mais traz a declaração e mostra explicitamente o Pai falando com o Filho falando com o Pai, o Filho falando do Espírito Santo, como sendo pessoas distintas, ou seja, não é a mesma pessoa, mas todos eles têm a mesma natureza. É claro que a Trindade não cabe na lógica humana, tá certo? A gente está falando de Deus, então ultrapassa esse raciocínio, mas eu não vou entrar nisso, porque senão seria de fato a matéria específica da Trindade, né? E o que acontece então? Isso sim é fundamental. A gente vai ver aqui também, nas outras aulas, quando pegar algumas heresias, que, por exemplo, eles declaram, eles dizem, pelos seus ensinos, às vezes não é diretamente, olha, o sacrifício de Jesus não é suficiente, não tem essa declaração, mas pelos ensinos eles estão falando que é preciso fazer mais alguma coisa para ser salvo, né? Então estão ferindo mais uma doutrina fundamental no caso do Evangelho ou das Escrituras Sagradas, que é a morte expiatória, vicária, única e suficiente de Cristo. Então Cristo morreu uma vez por todas, de uma vez por todas, né? O sacrifício de Cristo é único e suficiente.
Então não tem como ir uma, a salvação é pela graça. Né? Se é pela graça, exclui as obras para contribuir para essa salvação. Então esses movimentos heréticos, eles vão de diversas formas ensinar que a pessoa precisa fazer mais alguma coisa. Não basta você só aceitar Jesus. Por exemplo, tem que guardar o sábado. Né? Você não pode ter essa prática porque isso incorre, inclusive, na sua salvação, de alguma maneira. Então, esses ensinos nem sempre é identificar tão facilmente assim na declaração. É preciso você conhecer muito bem a doutrina bíblica, porque a gente tem um parâmetro aqui para comparar, né? E muitos desses, alguns pensam que os mormons são cristãos, os testemunhos de Jeová são cristãos, o adventismo, os sétimos dias são cristãos. Mas eles até não são. eles mesmos pensam. Não, cada um vai declarar, claro. Nathalie, em nenhum desses momentos fala, não, nós somos heréticos. Claro que não. Né? Eu proponho heresias a vocês, vai sair. E pelo contrário, ainda eles vão falar, nós somos os únicos que temos a verdade. Então eles são exclusivistas. O contrário da igreja evangélica. A igreja evangélica, ela vai dizer, a salvação não está em nenhum movimento denominacional. Então se você pertence à Assembleia, Batista, Metodista, a Deus é amor, isso tanto faz, isso não incorre nem em salvação nem em perdição. Então nós entendemos, os evangélicos, que a salvação não é patente, não reside, não é de propriedade de nenhuma denominação. Nenhuma denominação ela tem a autonomia e a autoridade para falar, aqui você é salvo. Né? E a gente já vê algumas aberrações aí, não, você é salvo aqui, se você for para outra igreja, tanto é que alguns não recebem alguns membros desta igreja, e precisa se batizar, por exemplo. Estão lembrando de um aí, né? A gente vai falar dela também. Precisa se batizar de novo. Então, assim, não aceitam como cristãos. Né? Então, isso é muito perigoso, muito complicado. Uma das características da seita, de uma heresia, é que eles são exclusivistas. Então, se você está vindo de outra igreja evangélica para essa, então aqui sim você vai ter que refazer um bocado de coisa e tudo mais. Né? Então, o exclusivismo é uma característica que a gente vai ver como se identifica uma heresia. Né? Quais são as características de uma heresia? Como que a gente fala, não, isso aqui, por que esse movimento é herético? Por quê? Nós temos lá alguns pontos lá para definir. Então, na segunda aula para frente que a gente vai. Tá? Hoje é só aquela saladinha básica, né? Aquela pincelada que a gente dá aquela visão panorâmica para a gente trabalhar o resto. Então, nós estamos falando sobre a questão de ferir os princípios fundamentais, né? Jesus não é Deus. Olha só que complicado. Então, você falar que Jesus não é Deus. Né? O islamismo, por exemplo, diz isso. O próprio testemunho de Jeová vai declarar que Jesus não é Deus. Então, sim, o testemunho de Jeová, sabia não? Eles afirmam, não. Então, olha só, tá vendo? Como a gente às vezes não tem a ciência, né? O conhecimento de alguns ensinos desses movimentos. E olha só como eles, de fato, eles estão pecando de uma forma muito grave. Então, não é assim, a gente acredita que há profecia para hoje. Não é nesses erros, ou nesses equívocos, ou nessas divergências, não digo nem eu, nessas divergências. Isso aí tanto faz como tanto fez, irmão. Isso não vai alterar nada. Né? Se batiza dessa forma, se o culto tem que ser assim, tem que ser assado, isso não altera nada. Agora, quando você fala Jesus não é Deus, o que você está falando? Nós não cremos na Trindade. Nós estamos rejeitando Jesus como Deus. Então é muito perigoso. Então o testemunho de Jeová, por exemplo, ele vai alterar textos bíblicos, né? Altera mesmo. Muda mesmo lá escrito. É muito perigoso isso aí. Para adequar, inclusive, a sua própria... Tem movimentos aqui que eu nem vou entrar, que é tão conhecido, eu não vou entrar nessas questões. O catolicismo, o espiritismo, por exemplo, a maioria de nós cristãos, nós sabemos desses movimentos religiosos e que eles têm seus erros doutrinários, não é? A maioria de nós. Então, agora quando a gente começa a entrar no Seixonoye, no islamismo, no hinduísmo, quando a gente começa a entrar nessas religiões que não são tão comuns de ouvir, porque inclusive nós não viemos delas, a maioria dos evangélicos do Brasil vieram do catolicismo ou do espiritismo. Né? São as duas principais religiões que de onde nós saímos, né? Pertencíamos de alguma maneira ou de outra pela tradição dos pais, ensino e tal, que o nosso país, em grande parte, isso está mudando, lógico,
alguns anos para cá, mas em grande parte ainda é católico e com a vertente espírita, né? Então, um catolicismo misturado ainda, um negócio bem doido. E o que acontece? Então, isso aí a gente fala, não, é verdade, o catolicismo é isso, é assim, porque pertenceram. Agora, esses outros movimentos religiosos, a maioria dos evangélicos não sabem em si. E às vezes confundem, não, Adventistas do sétimo dia é nosso irmão. Não são nossos irmãos. Testemunho de Jeová não são nossos irmãos. Nós não consideramos eles cristãos, é isso que eu quero dizer, tá certo? E fala assim, André, mas calma aí, a gente não está também sendo exclusivista? Não. Como um movimento denominacional, nós não somos exclusivistas. Agora, o Evangelho, ele é exclusivo nas suas doutrinas. E aí não tem relatividade. Estão compreendendo mais ou menos? Não, existe, assim, o que alguns vão falar, inclusive. Tem o movimento Nova Era, não vou falar de um bocado aqui, não vai dar tempo, né? Não é a proposta. Então, todos esses movimentos, essas heresias, é preciso que vocês se interessem um pouco mais. Compre um livro, por exemplo, esse que eu vou indicar, daqui a pouco, é sério, porque né, aí sim, aqui vocês têm as principais. Inclusive, já vou até falar aqui, como já está, vai para todo mundo aí, ó. Tem astrologia, hinduísmo, budismo, confucionismo, catolicismo romano, shintoísmo, taoísmo, islamismo, rosacrucianismo, maçonaria, espiritismo, voodoo, baísmo ou barraísmo, mormonismo, adventismo do sétimo dia, né, o sabatismo, testemunhas de Jeová, ciência cristã, teosofia, Perfect Liberty, Igreja Messiânica Mundial, Sejonoye, Hare Krishna, Meninos de Deus, Moon, né, o Reverendo Moon e a Igreja da Unificação, seitas do Espírito Santo, predestinação e nova era. Isso aqui são as principais religiões do mundo. Eu acredito que talvez eu fui falando aqui, você não sei, eu nunca vi. Como é Confucionismo, Confúcio. Foi um mestre, Confúcio, foi um mestre, né? Aliás, muitos desses aqui são, por exemplo, o hinduísmo, ele é baseado no budismo, é baseado no Buda, né? Que na verdade é outro nome, né? Buda é o apelido. Então são mestres que essas pessoas, o islamismo, por exemplo, de onde eles derivam? De Maomé, né? Foi um líder também. O testemunho de Jeová, Charles Taze Russell, né? Meu pai agora vai me fugindo da mente. Testemunho de Jeová, o Charles Taze Russell, Adventismo do sétimo dia, Ellen Gold White. Então essas pessoas que deram início a esses movimentos. E eles, basicamente, eles têm a sua fonte de doutrina, de ensinamento, nos escritos dessas pessoas ou nas profecias dessas pessoas. Então a gente vai ver também essa característica dessas heresias, que a Bíblia não é a única fonte de verdade, né? Não é. E quando eles se baseiam muito na Bíblia, eles distorcem de tal maneira que falam, isso aqui é uma distorção clara, que Paulo disse. Aliás, que Pedro disse, que Paulo escreveu coisas até difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes distorcem, né, a palavra de Deus. E o próprio Paulo disse, haverá pessoas que vão vir, é preciso vocês tomar cuidado do rebanho de Deus, porque virão lobos devoradores, pessoas que vão prejudicar o rebanho de Deus, gente que vai ensinar doutrinas de demônios, gente que que é chamada de anticristo. Então, quando a Bíblia fala de anticristo, principalmente nas cartas de João e até de Paulo acho que tem também. O anticristo é aquele que é contrário a Cristo, que não prega o Cristo, prega outras coisas, ensina outras coisas, né? É que a gente sempre fala do anticristo, aquele que virá no futuro, no final dos tempos e tal. Mas a Bíblia já trata esses anticristos, acho que é o plural, deve ser isso, né? Anticristos, o plural, né? Anti, que tem o hífen, Cristos. Vamos ler o texto, por exemplo, de 1 João, deixa eu ver se é 1 João, que aí a gente já... Aliás, 2 Pedro é muito interessante, antes de João, que vem antes de Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro. 2, 3. 2, não, 2, 1. A gente pode ler até o 3, não tem problema, mas eu quero a partir do 1. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo, olha só, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou falsos ensinadores, falsos professores.
inclusive de teologia, tá? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, não está dormente. Inclusive, amados, as igrejas, muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, tá? Os seus ensinadores são manipuladores, gente que enganam, né? Gente que de uma maneira muito desonesta lida com a fé, explorando a fé do povo. Esses homens querem saber de poder e de dinheiro apenas, não tem compromisso com a verdade. Todos os líderes de cada uma dessas denominações, dessas seitas, sabem do que estão fazendo. Ninguém está ali. Possivelmente, sim. Sim. A maioria deles. A maioria, sim. É possível que um esteja tão enganado pelo diabo que ele próprio acredite na sua própria mentira. É possível. Porque Paulo diz em 2 Timóteo, olha que texto interessante, Nathalie. 2 Timóteo, capítulo de número 3, acho que é verso 13, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu lembro desse. É 2 Timóteo mesmo, tá? 2 Timóteo, capítulo de número 3, vamos ver se é o 13 ou se é o 12. É o 13, né? Então, 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, ao mesmo tempo que eles enganam, o diabo engana eles de outra forma, né? Então, eles pensam que são ligeiros e enganam, não. O diabo é mais ainda e engana eles. Porque esses homens, eles estão não só indo para a perdição eterna, mas estão levando muitas pessoas também. Então, quando a gente pega Igreja Universal do Reino de Deus, vou falar isso aqui sem medo de errar, a Igreja Internacional da Graça, Plenitude do Trono de Deus, essas estão mais em evidência, né? A outra lá do Valdomiro Santiago, qualquer mesmo, Mundial, né? Mundial, né? A Igreja Mundial. Então, aqui são manipuladores da fé, fazem comércio com a fé, são falsos profetas, falsos ensinadores, não são homens regenerados, não têm o Espírito Santo em suas vidas. Eu estou afirmando categoricamente isso. São homens usados, são instrumentos do maligno para desviar multidões e multidões da verdade do Evangelho de Cristo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E essas igrejas aqui, elas têm uma fachada de evangélica, não tem? Não tem uma liturgia, umas musicazinhas que tudo faz parte do meio, né? Evangélico, gospel, esse mercado gospel. Mas os ensinos desses homens, vocês podem perceber, irmãos, olha como é fácil a gente identificar uma igreja que ou ela não é evangélica ou ela está deixando, porque é um processo. Né? Muitos desses começaram lá, sabe, todo sincero, todo honesto, mas eles foram se desvirtuando de tal forma que viraram o que viraram. Inclusive, então, é um risco que todos nós corremos. Então, não tem nenhuma igreja isenta disso, né? Agora, você se protege, você tem mais proteção, você tem mais meios de evitar isso quando você dá atenção para o ensino bíblico, quando você dá atenção e dá prioridade para a pregação da palavra como sendo prioridade, quando você discipula os novos convertidos, quando você de fato tem esses cultos onde a liturgia, o principal não é a cantoria e sim a oração e o estudo bíblico. Então são meios que vai favorecer, né, e vai proteger uma igreja de se perder no caminho, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Então esses homens começaram lá tudo coração sincero, honesto, a maioria, né? Não digo todos, muitos deles, e se perderam no meio do caminho. Então o que acontece? É muito fácil. Uma igreja evangélica, que se diz evangélica, se não prega continuamente sobre pecado, sobre salvação em Cristo e a doutrina da graça, sobre a salvação em si, né? Que não prega sobre expiação, vida piedosa, que não suficiência das Escrituras, que o cristão tem que conhecer a Bíblia. Essas igrejas, elas têm grande probabilidade de serem uma seita ou de se tornarem uma seita, porque estão desprezando todos esses meios que a protegerá, né? E os seus, quando diz igreja, a gente está falando de todos, que pertence ali àquele movimento.
que vai proteger essas pessoas justamente se perderem no meio do caminho, que é muito fácil, né? O evangelho, a gente percebe que ele é distorcido de uma maneira muito fácil. Então você tem igrejas evangélicas que, nossa, você vê que usam o mesmo texto para falar coisas diferentes, né? Tem um deles deve estar errado, ou os dois, dependendo do caso, né? Que declara. De duas uma. Eu estou falando das doutrinas fundamentais, isso que eu estou falando. Não estou falando dessa questão, a gente acredita que arrebatamento vai ser antes da grande tribulação, outro no meio, outro depois, vai existir milênio literal, não é? Essas coisas são periféricas. Isso não infrói, não contribui, não fede nem cheira, não vai alterar nada na salvação, né? Estou falando dessas coisas, repito, é aquilo que é fundamental. Então você não fala de pecado, não fala de salvação unicamente em Cristo, pela graça, doutrina da graça. Você não falar sobre santificação, você pouco ouve falar nessa igreja sobre a necessidade de uma vida santificada, né? De se abster do pecado, dessa vida piedosa. Então você vai identificando. Não fala sobre Cristo, não prega sobre Cristo. Cristo quase você não vê citando. Quando vê citando é para confirmar alguma bobagem deles lá. Então a gente já vai identificando aqui esses movimentos, né? Eu estava falando do que antes disso? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Doutrina. Desculpa, é verdade. Não de João, de Pedro nós lemos, né? Sobre os falsos profetas. Vamos ler lá sobre a epístola de João. 1 João, capítulo de número 4. Capítulo de número 4. É muito interessante. Deixa eu ver, tem dois textos aqui. O capítulo de número 4, João. Tem outro mais. Eu vou ler o 4, tá? O 4, verso 1 em diante. Eu acho que é esse mesmo. É que tem outro texto também. João combate bastante nas suas epístolas esses pontos aí. O próprio Judas também, né, que é a carta seguinte de João, também vai falar sobre os falsos ensinadores, nuvens sem águas e tal. Essas pessoas que vivem uma aparência, mas que distorcem, profanam, né, a mensagem da cruz. Mas vamos lá para 1 João capítulo 4. Amados, não creiais em todo espírito. Olha que coisa interessante. Todo mundo que supostamente fala em nome de Deus, todo mundo que supostamente diz que o Espírito Santo está usando o que Deus está usando. Assim diz o Senhor. Deus me revelou tal palavra, Deus está falando assim. Então João adverte, cuidado, não creia em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se ter levantado no mundo, naquela época, hein? Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, aliás, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha que coisa interessante. É que em outra parte aqui, eu não estou achando, que ele diz assim, esses saíram de nós, mas não eram de nós. Eles eram de fato esse espírito do anticristo, né? O espírito do anticristo que diz que essa pregação, esse ensino, tá? Que é movido mesmo pelo espírito maligno, que é de engano, né? 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer, 1 Timóteo capítulo 4, vocês precisam ler a Bíblia, lê assim, com os olhinhos, porque isso vai absorvendo a mente, é sério. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Primeiro eu preciso achar aqui o Timóteo, viu? Depois a gente lê. 1 Timóteo capítulo de número 4, verso 1. Então olha só. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, desviarão, né? A palavra apostasia quer dizer desvio, né? Deixarão, abandonarão, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a mente insensível, né? A sua própria consciência. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, a Bíblia é Paulo falando, é Pedro falando, é João falando, não é uma pessoa só. A gente percebe que os apóstolos combatiam isso porque já havia essa realidade, né? E ele está alertando aqui que isso futuramente aconteceria também, como que acontece hoje, num volume muito grande. E na história a gente vai ver cada movimento herético, como que ele surgiu, quando que ele surgiu, os seus ensinamentos. Então vamos lá falar o que é doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios comumente ensinados com o objetivo de dar instrução. Doutrina é sinônimo de ensino.
Então a gente via, na minha igreja é culto de doutrina. Se é culto de doutrina, como nós estamos falando biblicamente que deve ser, então deve ser pego tema ou trecho das escrituras e ensinado aquilo lá. Isso é culto de doutrina. Se é para falar sobre outras coisas, comportamentais, aquilo não é doutrina. Tá certo? Doutrina bíblica, teologicamente falando, o termo correto é você ensinar os parâmetros bíblicos, o ensino mesmo, a doutrina bíblica. Então, o que a Bíblia fala a respeito disso? Diferente de dogma. O que é dogma? O que é a doutrina? É a declaração da verdade. Melhor dizendo, a doutrina é a verdade bíblica. O dogma é a declaração daquilo que a pessoa fala da verdade, que não é a mesma coisa, né? Então, dogma pode ser uma regra interna de uma denominação, que necessariamente não é um ensino bíblico. Eles vão falar que é ensino bíblico e até pegam textos para o pretexto, né? Como a gente já está cansado de ouvir aí. Tudo bem? Então, doutrina bíblica é o que norteia o crente, né? Que dá orientação. A doutrina bíblica é eterna e imutável. Ensino bíblico, independe se a gente está no Brasil, se a gente está na China, se está onde for. O ensino há 200 anos, há 500, há 1000 anos atrás e hoje é a mesma coisa. Não muda. Doutrina, ela não muda. Ela é imutável e ela é eterna. Ensino bíblico, se é Novo Testamento, irmão, se é Novo Testamento, claro, a gente precisa ver um caso ou outro lá que é exceção, mas via de regra, a doutrina dos apóstolos é para hoje, para ontem e para sempre. Não muda, tá certo? A cultura não muda, os tempos não mudam isso. Então a doutrina bíblica é imutável. Uma doutrina não pode estar firmada em apenas um versículo bíblico. Muito perigoso isso aí que a gente já falou, né? Daí pode surgir até um costume. Um bom costume regional, mas não uma doutrina. A doutrina aponta para o espiritual, o costume para o temporal. Isso é a hermenêutica que nós estudamos, né? Então, o costume, de repente você tem um costume. Qual que era o costume da maioria das igrejas evangélicas? As mulheres usavam saia, os homens calça, não é? No Brasil, porque na Escócia, por exemplo, não é a vestimenta do país. Então, isso é cultural. E os índios, então? Né? Então, percebe que existe esses costumes que são temporais e são culturais. Necessariamente não são corretos nem incorretos, nem bom e nem mal. Isso vai ter que ser avaliado segundo a cultura, né? Então, assim, isso não é doutrina. Então, a gente ouve muita igreja evangélica falar assim, nós tínhamos essa doutrina. Não, não era doutrina. Era um costume que se tinha. E esse costume, ele é temporal, ele é regional, tá? E isso pode ser mudado. Isso é um costume do homem, costume humano, uma tradição humana. Isso não tem a ver com doutrina. Portanto, isso não é uma regra de fé e nem é algo imutável. E também pode não fazer, aliás, concernente à salvação, isso não faz diferença alguma, irmãos, alguma. Né? Algumas igrejas, pode usar barba, não pode usar barba. Pode usar bigode, mas não pode usar barba. Né? Então, essa questão. Então, isso a gente percebe que são dogmas, são criações humanas. Sabe, isso não... Pode usar brinco, a mulher, né? Pode usar batom, não pode, isso e aquilo. Pode usar bermuda, o rapaz, né? Mulher cortar cabelo. Isso, cortar cabelo. Então tem todas essas questões aí. Tem que usar véu, né? O homem só pode cumprimentar o outro se for com um beijo, um ósculo santo. Então isso são criações humanas, não são doutrinas bíblicas, né? E é muito perigoso quando você quer falar, isso aqui é doutrina, não é doutrina. Então... Você falou doutrina e falou alguma coisa. E costume é temporal, é regional. Doutrina é imutável e eterna. Não muda. Isso quer dizer, não muda. A doutrina, o ensino bíblico é imutável, não vai mudar. Lá que os apóstolos escreveram, lá 2000 anos atrás. Até hoje permanece a mesma coisa, o mesmo ensino. Isso não muda porque nós estamos em 2019, na pós-modernidade, na era da tecnologia, na era da ciência, no Brasil e tal e tal. Isso não muda, é doutrina, é imutável. Entendeu? Agora o costume, aí muda e não tem problema nenhum. Né? Então é por essa diferença nos significados que aqui a gente define inicialmente os termos. Né? Então a diferença de costume e doutrina e dogma. Para que fique bem claro o significado de cada um, facilitando assim o estudo do assunto. Então, eu só estou definindo aqui para a gente falar, o que nós vamos falar? De doutrina. Então, esquece esse negócio de costume, isso aí para a gente
Isso é perda de tempo você ficar falando, não, se uma igreja tem esse costume, amém, então que respeite esse costume. Se tem que usar terno e gravata lá, então usa terno e gravata lá, é o costume de lá. Agora falar que isso é doutrina, aí não. Né? Então para mim isso é uma bobagem, porque a gente perder tempo com essas coisas, poxa, não. E geralmente quem se prende nesses detalhes, como Jesus disse, eles estão tão preocupados em ficar coando o mosquitinho que engolem um camelo, né? Aceitam pecados maiores, não tratam de pecados de fato e fica perdendo tempo com essas coisinhas aí. É o que Jesus disse, eles estão coando o mosquitinho engolindo o camelo. Ó, procurando o melhor, entre aspas, animal, que o mosquito não é animal, né? Mas entrava na categoria de animal pelo fato de ser imundo lá nas leis, aquelas leis todas que tinha no Antigo Testamento. E Jesus está pegando o menor e o maior, que é o camelão. Então olha só, quer dizer, essas coisinhas mínimas, não toque, não prove, não pode isso, não pode aquilo. Jesus, enquanto vocês estão procurando essas coisas mínimas, vocês provavelmente vão esquecer dessas maiores. Caráter, moral, ética, santidade, né? Como deve ser a santidade, não em comportamental, e sim muito mais de uma natureza que brota mesmo, né? A essência do homem. Então isso é o que a gente chama de fato de santidade. Não é o externo, né? Lógico que também a gente vai avacalhar e andar aí como a mulher como uma mulher sensual e nem o homem também como um marginal aí todo zoado, como diz aí a teologia refinada, né? Essa palavra que usa, né? Zoado. Então, primeiramente iremos estudar as seitas, ou seja, essas religiões, né, que dizem serem cristãs, mas que notadamente afastam da palavra de Deus, da sã doutrina e da verdade, e da verdadeira religião, melhor dizendo, que é o Jesus Cristo. Então, o que é a verdadeira religião? Jesus. Jesus é. Então, uma igreja que pretende ser evangélica tem que pregar o evangelho. Isso é óbvio, né, Yuri? Na teoria é óbvio, mas na prática a gente vê que não é tão óbvio, não está sendo tão óbvio assim. Então, o que acontece? Jesus é o tema principal, Jesus é a pregação principal, e todos os ensinamentos têm que apontar e convergir e levar as pessoas para viver como Jesus viveu, porque no final de toda a doutrina a pessoa precisa ser estimulada e levada a viver como Jesus viveu. Isso é sim eficácia no ensino bíblico, doutrinário. Então tudo que eu ensino não é uma questão da teoria apenas, é que isso precisa fazer com que eu me torne um discípulo de Jesus e uma pessoa mais parecida com Cristo, né? Como Cristo era. E aí a gente, olha como uma coisa sempre depende da outra. E aí eu preciso saber como Cristo era, não só nos seus ensinos, mas no seu próprio convívio, comportamento, expressando o seu caráter. Então esse ou essa é a finalidade de todo o ensino bíblico, levar as pessoas a viver e a se parecer com Cristo. Então todo ensino que pretende melhorar o ser humano, não esquece, isso é religião. A religião reforma e informa, só o evangelho transforma. A gente está falando de algo muito mais profundo, né? Algo muito mais visceral, muito mais essencial, que é a transformação da natureza humana. É o caráter mesmo, as características assim da pessoa que são transformadas, né? Uma outra natureza, não é só comportamental. Então, esse negócio comportamental é muito de religião. É muito de seita mesmo, esse comportamento, um negócio muito, né, mecânico e tal. Então, tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Sim ou não? Não? Tá bom. Não. Então nós vamos estudar na próxima aula, se Deus quiser, as doutrinas básicas do cristianismo verdadeiro. Então primeiro eu vou trazer as bases do cristianismo verdadeiro, né, a doutrina bíblica, essas bases. Aí a partir dela nós vamos estudar as outras e aí vocês vão ter que comparar. Olha, essa aqui ensina, será, segundo essa base do cristianismo? E essa aqui, o que está ensinando aqui? Parece, né? Será que fere? Será que contradiz? Porque a Bíblia não pode se contradizer jamais, absolutamente nada. Quando há uma aparente contradição na Bíblia, que a gente chama de paradoxo, é porque nos falta informação. Em hermenêutica nós trabalhamos isso, lembra? Então na aula que vem, se Deus quiser, nós vamos falar... Oi? Não lembro. Não, fiz a menor. você não fez, não tem como. Nós vamos estudar sobre as doutrinas básicas do cristianismo, tá bom?